Na preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta segue ajustando os últimos detalhes para a estreia contra o Grêmio no próximo sábado. Com 6 reforços anunciados só nessa semana, a Macaca continua no planejamento de reformulações para a disputa do Nacional. E ontem foi a vez de Arthur se apresentar para a torcida da Alvinegra mais uma vez. Após vestir a camisa da Macaca em 2017, o lateral esquerdo chega para sua segunda passagem no Moisés Lucarelli. Na época, Arthur disputou 11 jogos pela Ponte. E agora, com mais experiência, o jogador afirma que chega mais maduro e com uma nova mentalidade. 2017 foi um ano, para mim, foi um ano muito bom, quando eu estive aqui no começo do Paulistão. A gente acabou chegando numa final de Paulista e não conseguimos o título. Porém, no decorrer do campeonato, acabaram optando por não me deixar no grupo, não trabalhar, mas isso ficou no passado, acontece, faz parte. Mas acho que eu deixei uma impressão boa sim e só não tive o aproveitamento que eu queria ter, né, na equipe daquele ano. Porém, sim, esse ano eu chego bem mais maduro, com a experiência já aí de uma Série B, que já vim de um acesso com Goiás. E sim, com uma bagagem bem grande para poder ajudar a Ponte, nessa reconstrução e sei do meu potencial. Arthur também comentou sobre o motivo do retorno e os objetivos para o ano de 2022. Eu escolhi porque, é igual eu falo, a camisa da Ponte é uma camisa muito pesada. E para mim, eu creio que eu fiquei em débito sim em 2017, quando eu saí daqui. E deveria ter tido mais oportunidades. Sei da pressão, porque eu estou no grande clube, estou na grande equipe, e vai ter pressão sim, como sempre teve nas outras ocasiões. Porém, a gente vai suportar essa pressão para tentar levar a Ponte Preta para a Série A, que é o nosso objetivo. Outra notícia que veio à tona na tarde de ontem foi o afastamento do volante Matheus Jesus. O jogador testou positivo no exame antidoping em teste realizado no dia 5 de fevereiro, após a partida contra o São Bernardo, e não pode entrar em campo até ser julgado. De acordo com a nota divulgada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, o atleta testou positivo para diversas substâncias derivadas do estanozolol. Matheus Jesus estava emprestado pelo Corinthians, mas o contrato com a Macaca foi suspenso. Bom, Júlio Nascimento, a Ponte Preta emitiu uma nota sobre o Matheus Jesus. Aliás, triste demais, né? Isso que aconteceu com o Matheus Jesus. Mas qual foi a nota da Macaca? O que a Ponte falou sobre o assunto? Pois é, Batista, Matheus Jesus, né, com essa notícia triste do resultado positivo no exame de doping para supostas substâncias proibidas pela agência brasileira que controla a questão do doping no nosso esporte. É uma suspensão preventiva, mas até o julgamento do Matheus Jesus, a Ponte também mantém a suspensão do contrato, né? Ele pertence ao Corinthians, estava emprestado para a Ponte até o final da temporada. A Ponte pagava 30% do salário do Matheus Jesus. Foi uma decisão pessoal, né? Foi um procedimento realizado pelo Matheus Jesus no Rio de Janeiro. Foi um incidente, segundo a nota da Ponte, mas como o clube não tem participação, se respaldou nesse direito de suspender o contrato também, até que o jogador seja julgado. Então, o Corinthians é quem fica com a dor de cabeça agora, né, Batista? Claro que a Ponte perde tecnicamente, né, dentro de campo, um jogador também, porque o Matheus Jesus estava nos planos do Hélio dos Anjos para 2022. Mas como o histórico tem apontado punições mais pesadas e mais longas, é muito difícil que o Matheus Jesus consiga reverter essa situação e volte aos gramados ainda nessa temporada. Eu, particularmente, não acredito nisso e acho que a Ponte também não, Batistão. O Matheus Jesus teria usado esteroide anabolizante, que auxilia na redução da gordura sem a perda da massa muscular. E também impacta no aumento da força, sem ganho de peso. Então, ele teve dificuldades enormes aí com a questão física, né? Entrar em forma, né? Emagrecer. Então ele acabou tomando remédio, algum tipo de remédio para emagrecer, para entrar em forma mais rápido, e não deve ter consultado um médico da Ponte. Se tivesse consultado, não teria tomado. Então ele tomou a revelia, muito provavelmente, do médico da Ponte. E lá nesse remédio tinha substância proibida. Eu também, como você, estou muito triste com isso, porque isso arrebenta. Ele vai ter que provar, ele vai recorrer, espero que consiga, mas isso vai atrapalhar muito a carreira dele, que já estava com problema, na minha opinião. Ele não joga bem, ele não joga, não tem uma sequência
confiante há bastante tempo. Teve um pedaço no Náutico com o próprio Hélio dos Anjos. Eu lamento muito porque eu vi esse moço, né, Batista? Aliás, vimos, todos nós aqui de Campinas, esse moço começar no futebol, tinha um futuro promissor e até agora, infelizmente, as coisas não aconteceram de maneira positiva e agora esse problemaço na vida dele, que ele vai ter bastante trabalho para sair dessa confusão, Batista. Manchou a carreira, né? Mancha a carreira do atleta, tentou se beneficiar de um remédio, de uma substância, para assim, a gente percebia que dentro do campo ele não conseguia entrar em forma, né? A gente sempre acima do peso, sempre numa rotação diferente dos outros, e aí tentou o caminho, né, Batista, que é o mais curto, porém o que poderia prejudicar, e está aí o resultado, né? Eu também fico, eu fico muito triste também, acho lamentável essa situação, porque é um menino de muita qualidade, e é um profissional, né? Então, falta um pouco de instrução, falta um pouco de profissionalismo às vezes. Você falou aí da questão do médico, é claro e óbvio que o médico da Ponte não sabia absolutamente nada. É o que eu acabei dizendo. Ele via que dentro do campo ele não estava conseguindo chegar ali no nível dos outros, tentou um caminho mais curto e se deu mal. Bom, vamos, Júlio, falar aí do provável, possível time. Ouvimos aí o lateral esquerdo, Arthur, está com uma boa expectativa, deve ser o titular. O Jean Carlos, enfim, não conseguiu se firmar como titular. Ele foi muito bem recomendado pelo Jorginho. Treinou a Ponte naquela época que saiu o Abner, foi para o Atlético Paranaense e o Jorginho falou, não tem problema. Tem um outro aí na base que já tem a mesma qualidade ou vai ser até superior ao Abner. Não confirmou. Não sei qual é o motivo, mas o Jean Carlos, não é possível também que o Jorginho ia errar tanto assim, né? O Jorginho é profundo conhecedor da matéria. Então, provavelmente, o Arthur, que está sendo repatriado pela Ponte, esteve na Ponte em 2017, vai, portanto, ser o titular. E nas demais posições, você conseguiu pescar aí qual é o time que entra contra o Grêmio, sábado? Partida marcada para as 4h30 da tarde, majestosa estreia da Série B. Acho que do time base, Batistão, serão poucas mudanças, né? Pro jogo contra o Grêmio. Acho que para esse começo de campeonato a Ponte não deve mudar tanto. Os dois laterais devem jogar, o Bernardo e também o Arthur. O Echaporã deve entrar no time no sistema ofensivo, talvez o Danilo Gomes também, que tem sido um jogador muito elogiado pela comissão técnica, pode ganhar uma vaga. E a grande dúvida acho que envolve o meio-campo, né? O Léo Santos e o Leonaldi são presenças praticamente certas, mas quem será o armador da Ponte? Será que o Fabinho Xavier, que veio do futebol ucraniano, ou então o Matheus Anjos recebe uma nova oportunidade? Talvez essa peça aí que vai ligar o meio-campo com o ataque seja a grande incógnita do técnico Hélio dos Anjos para esse começo contra o Grêmio, Batistão. Bom, e aí, Gleger, a sua opinião sobre o time, né? Matheus Anjos, nos 2 últimos jogos do Campeonato Paulista, ele melhorou, mas muito longe de ser protagonista, de ser aquele meia que a Ponte necessita. Então, essa incógnita aí no meio-campo, e que pode ser estendida também para o ataque, né? O Luca tem condição de jogar, já recuperado vai jogar, mas e os companheiros de ataque? É difícil, né? É complicado e assim, não dá nem para fazer uma análise, porque o Hélio dos Anjos, em todas as entrevistas, inclusive aqui para nós, disse que vai mudar um pouco, né? Será que nessa mudança que ele fala, falou mudança de perfil, mudança de atitude, falou vários tipos de mudança. Será que não tem uma mudança tática aí nesse time? Que vinha jogando com 3 homens à frente, trazer um pouco mais, povoar um pouco mais o meio de campo. O Hélio gosta, hein? O Hélio dos Anjos gosta de um time com um meio de campo um pouco mais robusto. Os nomes, né? Tem o próprio Fecinha aí também, que a gente sabe que em alguns momentos ajudou, em outros apagado. O Matheus Anjos, eu concordo com você, Batista. O Luca não. O Luca é a referência titular absoluto. Esse sim, se os outros, né? Se o conjunto da obra ajudá-lo, com certeza o futebol dele vai sobressair, porque nós vimos, né? Naquele futebol pobre, mesmo assim ele foi quase o artilheiro da competição com um time rebaixado. Então, Batista, torcedores da Ponte, olha, eu estou esperando para ver aí como é que vai ser a escalação da Ponte, mas eu acho que tem mudanças radicais, inclusive na plataforma tática. E para você, CH, você acha, por exemplo, o Hélio dos Anjos, quando deu uma entrevista exclusiva aqui para a gente, ele encheu a bola do Vitinho, falou do Vitinho, da base.
Pode ser que apareça o Vitinho como titular no time da Macaca? Pode. O difícil é acreditar que com Fecim Anjos alguma coisa vai acontecer de diferente do que a gente assiste. Nada contra ninguém, viu, gente? Eu estou falando o que foi apresentado agora. Fato. O time da Ponte no Campeonato Paulista foi um desastre com essas peças. Então eu não estarei surpreso, Batista, se ele inserir nesse time titular novidades como alguns garotos, né? Pior, ele só não pode deixar ficar pior do que estava. E acho muito difícil, porque minimamente eu acho que esse time, Batista, na primeira partida, já vai estar melhor condicionado fisicamente do que o time do Campeonato Paulista. Então, a gente não sabe como é que vai ser o meio-campo da Ponte, a gente não sabe como é que vai ser o ataque da Ponte, a gente não sabe como é que vai ser a defesa da Ponte, a gente não sabe como é que vai ser as laterais da Ponte. Olha quanta coisa tem para a gente debater. Agora, o Hélio é um cara que tem experiência suficiente para pegar toda essa confusão e tornar um time pelo menos organizado. É isso que eu estou esperando para o primeiro jogo. Não espero um futebol maravilhoso, coisa plasticamente, nem muita organização. Eu espero um time que saiba o tamanho da sua, nesse momento, inferioridade. É jogar com bastante cautela contra um time que não é um super time, o Grêmio, mas é um time que está pronto, e a Ponte está, nesse momento, ainda se aprontando. Então, apesar de jogar dentro de casa, eu tomaria todos os cuidados, jogaria com um futebol bastante intenso na marcação, não dando espaço. Eu seguiria por esse caminho, não é jogar na retranca, não é isso. Mas eu experimentaria o terceiro zagueiro, porque você não sabe como é que é a cobertura, como é que vai se portar os laterais, cobertura de lado de campo, de meio campo, porque essa bola vai chegar com dificuldade lá na frente. O Luca dá conta. O problema é chegar essa bola para o Luca com qualidade para ele poder fazer alguma coisa. Então tem bastante pergunta que talvez, né, Gleger, Batista, Júlio, na primeira partida a gente já comece a ter uma ideia. Como nenhum dos jogadores novos, salvo engano da minha parte, vai estrear, então ele vai ter que ajeitar aquilo que já estava aí. Não vai ser fácil, Batista.